Queridos amigos, é um prazer estar de volta com Classe Professores. Agora vamos discutir um pouquinho sobre a lição de número 8, do mar tempestuoso às nuvens do céu. Esta é a visão de Daniel 7. O que temos em Daniel 7? Esse é o tema dessa semana. É uma profecia muito semelhante a Daniel 2. Ali estão 4 animais representando 4 impérios mundiais. É a história do mundo, de novo, num capítulo da Bíblia. Agora com alguns requintes, com alguns detalhes. Ao mesmo tempo, nesta lição, nós temos os 4 animais, mas nós também temos um detalhe que Daniel 2 não colocou. Nós temos o juízo de Deus, que acontece antes da volta de Jesus, e encaixado dentro da profecia de Daniel capítulo 7. Bem, vamos então trabalhar. Para simplificar para você, e deve aparecer na tela, o primeiro tópico é os 4 animais. Quem são, ou quais são, e quais as características desses animais e o que eles simbolizam? Bem, é simples. O primeiro, que Daniel vê no capítulo 7, você vai ler o capítulo todo depois, de forma bem tranquila, é o leão. O leão é Babilônia, que era o primeiro reino que estava ali na frente de Daniel. A Bíblia diz, nessa descrição da visão de Daniel, é que o leão tinha asas e que essas asas com o tempo foram arrancadas. Isso significa dizer que, na verdade, as asas aqui representam a rapidez da conquista, mas ao mesmo tempo elas representam a decadência do império, porque elas são arrancadas em anos posteriores, né? Então o primeiro animal é o leão, é Babilônia. Na sequência você tem o urso. Esse urso representava a Medo-Pérsia e ele tinha algumas características. Primeiro, ele era um urso que se levantou forçando de um lado, ou seja, ele tinha um lado mais forte. Os medos e os persas eram 2 povos que se uniram para conquistar Babilônia, lá por volta do ano 539, e o que ocorreu foi que os persas eram mais fortes, por isso que o urso estava de um lado só. Outra coisa, para chegar ao poder, eles destruíram vários outros povos, ou derrubaram vários outros reinos. E o texto diz que o urso tinha 3 costelas na sua boca. Essas costelas representam a Babilônia, que era o império que Daniel aqui está descrevendo, Lídia, que era um outro império, e o Egito. Então, esses 3 são as 3 costelas na boca do urso. Bem, na sequência, terminou a Medo-Pérsia também, ela também caiu. Então, nós temos o leopardo. Aparece um animal rápido, né? Ele tinha 4 cabeças. Então, esse animal aqui é um símbolo do Império Grego, que tinha um general muito famoso chamado Alexandre o Grande, que conquistou rapidamente o mundo. E o leopardo é um animal de velocidade, e então é uma representação muito clara aqui do Império Greco-Macedônico, né? E diz que esse leopardo tinha 4 cabeças, que foi justamente a divisão. Quando Alexandre morre, se divide o seu reino em 4 generais, em 4 regiões do mundo, né? Os nomes deles eram Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Eles, então, governam o mundo depois da morte de Alexandre o Grande, que morreu prematuramente. Bem, mas depois aparece um 4º animal, que na fauna não havia um nome para ele. Era um animal terrível e espantoso. Esse animal, pela lógica, primeiro Babilônia, depois Medo-Pérsia, depois Grécia, logicamente um animal terrível e espantoso que fazia em pedaços os outros, era justamente Roma, o Império Romano, né? E diz que esse animal tinha 10 chifres. Os 10 chifres deste animal representam a divisão do Império Romano, assim como os 10 dedos da estátua de Daniel 2. Então, quando Roma se divide, se fragmenta em 476, Roma do Ocidente, há uma divisão desse império em várias nações, que nós conhecemos como nações da Europa. Então, você tem ali uma divisão desse Império Romano. Mas ele diz que no meio desses 10 surgiria um chifre pequeno. Daniel 7 fala de um chifre pequeno. E não é coisa boa. O chifre pequeno é o próprio anticristo. Por quê? Porque este chifre pequeno sairia, derrubaria outros 3
e ele então implantaria aqui um tipo de reino político e religioso, porque se você voltar a Daniel 7, vai ver que ele quebrou a lei de Deus, magoou os santos do Altíssimo, mudaria os tempos e a lei. Nós já estudamos um pouco sobre isso e vamos estudar daqui para frente em várias ocasiões esse tema. Então, esse chifre pequeno nós temos visto como representando um aspecto de Roma. A Roma imperial termina em 476, mas logo adiante, em 538, por exemplo, começa a ascensão do papado e do que chamamos de Roma religiosa. Eu prefiro chamar de Roma religiosa, porque no vácuo de poder do Império Romano do Ocidente, Roma religiosa, ela toma conta e o bispo de Roma começa a ficar de chefe de toda a igreja visível, e há uma mistura de política com religião, e com isto vem uma transformação do próprio cristianismo, não é? A validação de muitas coisas que não estão na Bíblia, como por exemplo a mudança dos 10 mandamentos, tira-se o segundo mandamento, muda-se o quarto mandamento do sábado para o domingo, e divide-se o 10º em 2, e, enfim, faz toda essa confusão religiosa que nós conhecemos, e isso é representado pelo chifre pequeno, que faz, ao mesmo tempo também faz guerra aos santos, ou seja, fala de algum aspecto de perseguição, né? E aí estão algumas perseguições da Idade Média e mais tarde também, para atestar que este chifre pequeno está aí para, de fato, trazer problemas. Então, esse é o primeiro aspecto. Então, nós temos os 4 animais e o chifre pequeno. Bem, mas há um segundo tópico que eu queria que você observasse. Ponto número 2 em Algarismo Romano é um juízo no céu. Então, dentro desta profecia de Daniel 7, nós temos uma descrição do chifre pequeno. E esse chifre pequeno, que é Roma religiosa, como eu lhes disse, ele atuaria por um período de forma muito contundente, que seria 1260 anos. Daniel 7 fala de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Um tempo seria um ano, 2 tempos, 2 anos, e metade de um tempo, meio ano. Então, somando tudo isso, dá 1260 dias, que na profecia, nós já estudamos isso lá na primeira lição, vai dar 1260 anos. Então esse é o período que começa em 538 depois de Cristo, com a ascensão do bispo de Roma como chefe visível de todas as igrejas. E ali surge, assim, digamos, de forma contundente, o próprio papado. A Roma religiosa começa ali, e então se você colocar 538 mais 1260 anos, vai dar em 1798, quando o general Berthier aprisiona o Papa e coloca sobre o papado e sobre o Roma religiosa, digamos, uma ferida, como o Apocalipse chama de ferida mortal, mas que seria depois curada, isso nós vamos ver mais adiante. No entanto, com esse chifre pequeno fazendo, vamos usar uma expressão simples, uma bagunça nas coisas de Deus, colocando sacrifícios no lugar do sacrifício de Cristo, mudando a lei de Deus, mudando o dia de guarda, fazendo uma porção de coisas, e ao mesmo tempo mexendo no próprio sistema de salvação, porque a Bíblia diz que ele mexeu, nós vamos ver na lição da semana que vem um pouco mais sobre isso, mexeu no contínuo, ou no diário do santuário, que era o lugar onde o povo ia para receber o perdão dos pecados. Deus precisava agir. E então, o texto de Daniel 7, e depois esse texto vai ser desdobrado em Daniel 8, diz que o Filho do Homem, e aqui é Jesus, vem com as nuvens do céu, tá, para exercer domínio, né? O que isso significa? Alguns dizem que esta cena de Daniel 7,15 refere-se à volta de Jesus, à sua segunda vinda. Não é isto. Na verdade, Daniel 7,15 refere-se ao Filho do Homem, Jesus, entrando no lugar santíssimo do santuário celestial e começando um trabalho de juízo que precederia a sua segunda vinda. Ele vai, e quando o sacerdote entrava no santuário, o sumo sacerdote, ele estava envolto de fato numa nuvem. Por isso que o texto diz que ele vem com as nuvens dos céus. Na verdade, aqui é uma representação do próprio santuário terrestre, quando o sacerdote, o sumo sacerdote, entrava envolto numa nuvem, mas era uma nuvem de incenso.
ele entrava no lugar santíssimo para a cerimônia, famosa cerimônia anual de purificação do santuário. Foi o que Jesus fez depois da sua vinda a este mundo, da sua morte, da sua ressurreição. Ele vai para o céu e então nós entendemos, e vamos estudar isso na semana que vem, que em 1844, no final da profecia dos 2.300 dias, nós temos Jesus entrando no lugar santíssimo do santuário. E este juízo que ele vai exercer lá tem dois aspectos. Em primeiro lugar, ele detém o domínio do chifre pequeno. Ou seja, Jesus começa a julgar e, ao mesmo tempo, a sua palavra verdadeira começa a ser pregada aqui nesse mundo, numa reação contra as doutrinas erradas do chifre pequeno. Nesse período surge um povo, surge um movimento religioso que faz face a este movimento errado difundido até então pelo chifre pequeno. Isso tudo depois de 1798, no tempo do fim, depois dessa profecia de 1260 dias. E então, o que nós temos? Um segundo aspecto. Além de deter o domínio do chifre pequeno, das suas doutrinas erradas, esse juízo que Jesus hoje está fazendo no céu também beneficia os santos do Altíssimo. Daniel 7:22 dá essa ideia de que esse juízo é para nossa salvação. O juízo sempre tem dois lados. Tem um lado de condenação e tem um lado de absolvição, de salvação. No caso do cristão, nós, se cremos em Jesus, somos absolvidos. Quem não crê está, logicamente, condenado. E então, após isto, estabelece-se a verdadeira adoração, que foi ofuscada pelo poder do chifre pequeno. Então, eu terminaria a lição desta semana fazendo uma pergunta, né? O que nós aprendemos com a ideia de juízo em Daniel 7? De um lado, ele livra os justos, e de outro ele vai contra o erro do chifre pequeno, ou de Roma religiosa, ou dessa confederação do mal que atenta contra a lei de Deus, contra o povo de Deus, contra a salvação que vem de Deus. O que a gente aprende com isto? Eu daria apenas uma curta resposta, né? O que a gente aprende é que precisamos esperar em Deus e entregar a nossa vida a Ele cada dia, porque a nossa causa não é nossa. Quem briga por nós é o nosso Deus. Que Ele te abençoe, que você tenha uma boa lição, e na semana que vem nós voltaremos com a nossa lição para continuarmos esse estudo maravilhoso do profeta Daniel. Até lá, um abraço.